Programa livre para todos os públicos. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Olá, estamos começando mais um episódio do programa Mercado e Desenvolvimento aqui na nossa querida TV Diário. O programa que conecta você com o que há de mais moderno, mais novo em relação a desenvolvimento de pessoas, tanto na área pessoal como na área profissional e, consequentemente, desenvolvimento das empresas. Hoje, a convidada é muito especial, ela é autoridade. O tema de hoje vai ser neurociência da comunicação. Olha que sensacional. Às vezes a gente se comunica e pode ser que nós não estejamos nos comunicando da maneira correta. Nós vamos falar sobre esse tema com a convidada especial, Cris Sofiati. A Cris Sofiati, ela é especialista em cultura de excelência, neurociência, comportamento humano e comunicação e estratégia. A Cris, ela é mestre em distúrbios de comunicação humana pela PUC de São Paulo, graduada em fonoaudiologia e pós-graduada em neurociência e comportamento e em neurociência, consumo e marketing pela PUC do Rio Grande do Sul. É palestrante, é consultora, mentora e criadora do método Sofiati, atuando na implantação de processos de excelência em empresas de alto padrão, integrando neurociência, comunicação e gestão de pessoas para fortalecer a experiência do cliente e o desempenho das equipes. Cris, uma honra, um privilégio te receber aqui na TV Diário, no programa Mercado e Desenvolvimento. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação enorme estar aqui e poder falar um pouquinho sobre comunicação estratégica e empática, que eu acho que assim, é um grande desafio da humanidade hoje, das empresas, dos lares, das famílias, dos meios sociais, enfim, de tudo. Então, quando a gente entende esse processo, como ele acontece, fica mais fácil da gente administrar e ter intenção em como a gente vai conduzir as conversas. Cris Sofiati, quando nós falamos em neurociência da comunicação, de que exatamente nós estamos falando? Como essa ciência explica a forma como as pessoas recebem, interpretam e respondem a mensagens? Na verdade, quando a gente fala de neurociência da comunicação, a gente está falando do funcionamento cerebral com relação à comunicação, Tá. né? Então, como que acontece esse processo? Porque a maioria das pessoas acham que falar é simplesmente emitir uma mensagem, né? Você transmitir uma mensagem. Por exemplo, eu estou falando aqui, eu estou transmitindo uma mensagem, mas Tá. na verdade a comunicação ela é construída pelo outro a partir da história de vida dela, a partir da história de vida dele. Tá. Então, eu estou falando aqui para várias pessoas e pode Sim. ser que em alguns momentos terão interpretações diferentes. Sim. Por quê? Porque quando eu ouço uma mensagem, eu vou analisar essa mensagem, interpretar através das minhas crenças, do meu estado emocional atual, do contexto, é, das minhas experiências anteriores. Então, dependendo do estímulo que a gente envia, a pessoa ela pode ter uma reação. E essa reação tem a ver com ela e não com o que eu falei. Só que não quer dizer que se eu falei, o outro tem que compreender, porque eu tenho a responsabilidade de fazer a compreensão do outro, porque senão eu não vou ter uma comunicação efetiva nunca. Pronto. Então, a partir do momento que eu vejo que eu tenho essa responsabilidade, eu sou capaz de conduzir a comunicação e não apenas de responder ou de reagir, né? A maioria das pessoas respondem ou reagem, mas a gente precisa entender que comunicação precisa ser conduzido. Tá. Aí você fala, comunicação ser conduzida e eu, como estou me comunicando, estou levando a minha mensagem, eu tenho que ter a responsabilidade de me fazer entender pela outra pessoa, ok? Vamos Perfeito. lá. Aí nós vamos entrar agora, talvez, na parte mais prática. Tom de Uhum. voz, por exemplo. Vamos supor que eu estou trabalhando ou atendendo a uma pessoa de um padrão diferente do meu.
Vamos supor que eu estou atendendo uma pessoa, eu vou botar para atender, depois eu vou para outras situações, tá? Tá. Vamos supor que eu estou atendendo uma pessoa num padrão mais alto comercialmente, mais alto intelectualmente do que o meu. O meu tom de voz precisa mudar? O meu gesto precisa mudar para que essa pessoa possa me entender da forma que eu quero que ela me entenda, num nível talvez mais elevado de autoridade? Se a pessoa tem um nível de autoridade muito mais elevado que o seu, talvez você não vá conseguir falar no nível dela, Tá. concorda? Sim, Porque às vezes você não tem o estudo, você não tem as palavras, você não tem a sim. sofisticação, você não tem. Mas você, a outra pessoa também, eu acho que a comunicação, como ela é duas vias, ela tem que entender quando ela tem que modular a comunicação dela para o nível de entendimento da outra pessoa. Compreende? Então, assim, o que eu vou falar, se eu começar a falar palavras muito difíceis, ou com uma pessoa mais simples, por exemplo, ela não vai compreender e não vai adiantar eu falar desse jeito. Tá. Então, na verdade, eu adequo a minha comunicação ao nível da pessoa. E isso é um problema, por exemplo, com as lideranças, porque acha que tem que falar tudo igual para todo mundo. E não é assim, né? E o tom de comunicação que você falou aí, Jurandir, na verdade, a gente vai interpretar esse tom de comunicação de acordo com as experiências passadas nossas. Por exemplo, se a gente tem a crença de que ninguém me valoriza, eu tenho uma crença de que ninguém me valoriza, ou de que eu sou humilhado sempre por conta de uma história de vida que eu tive lá atrás. Eu tenho essa crença que as pessoas sempre me humilham, que eu estou sempre rebaixada, então Talvez o depende. primeiro caminho, desculpa te cortar, seria ir logo com a terapia, né? Porque terapia é uma coisa que é uma ciência que todo mundo deveria buscar. Terapia faz um bem imenso às pessoas, né? Se a gente for pensar nesse ponto, todo mundo tinha que ir para terapia comportamental, porque todo o nosso desenvolvimento acontece mais ou menos até os 13 anos, né? A formação das nossas crenças, do que a gente acha que é certo, o que a gente acha que é errado, de qual que é a percepção que a gente tem sobre nós mesmos. E isso depende da forma como nós fomos criados, não que os nossos pais fazem ou fizeram por mal, mas depende também da forma como o outro escuta aquilo, porque às vezes quatro filhos numa mesma família recebem o mesmo estímulo e têm percepções e crenças completamente diferentes. Então, isso é individual de cada um também, né? Mas a partir das minhas crenças, se eu tenho uma crença de desvalorização, o simples fato das vezes eu falar assim, você pode vir aqui para a gente ver o negócio? E a pessoa falar assim, mas por que você está falando isso assim comigo? Porque primeiro a gente vai reagir com emoção para depois racionalizar. O nosso cérebro ele existe para nos proteger. Então, num primeiro momento, por isso que a gente faz julgamento. Julgamento acontece em menos de 3 segundos, é muito rápido. A gente julga o tom de voz, a gente julga a velocidade de fala, a gente julga a aparência, a gente julga a emoção colocada na voz. Então, o tempo todo a gente está julgando isso. Só que eu julgo sobre a minha percepção de mundo passada, sobre as experiências que eu tive passada. Então, por exemplo, se eu tinha um pai que gritava muito comigo, o fato de você elevar a voz, eu posso ativar aquele estado anterior meu e achar que você está me humilhando, que você está me desrespeitando, que você não está me interpretando de forma adequada. Então, tudo isso é ativado muito rápido, porque primeiro a gente escuta a mensagem. Primeiro a gente vai escutar, e a gente está vendo a postura da pessoa, a linguagem corporal, a expressão facial, a voz, a velocidade de fala, a gente está analisando tudo isso, a imagem. Então, primeiro a gente recebe o estímulo. Segundo momento, o nosso cérebro vai tentar entender isso é ameaça ou é segurança. Porque se o cérebro existe para nos proteger, o tempo todo ele tem que estar ativo para isso. E se eu entender que é uma ameaça, por exemplo, você está me humilhando, você está me ofendendo, você está me desrespeitando, eu vou entrar em estado de reatividade.
Então, eu não vou racionalizar, eu vou já ser ativada pela emoção. E se eu estou mais reativa, eu escuto menos e eu fico mais na defensiva. E aí a comunicação fica mais complicada, porque eu não estou ouvindo, eu estou só reagindo. E a comunicação não é sobre falar, é sobre ouvir, sobre entender, né? Então, é complexo. Se a gente entende isso, a gente percebe que é mais alinhamento do que falar e rebater. Cris, sobre a ótica da neurociência, quais são os principais erros que alguns líderes podem cometer ou cometem em relação à comunicação? Falar demais e ouvir menos, primeira coisa. Porque, na verdade, a liderança acha que tem que dar um comando e as pessoas têm que fazer. Tem que responder e tem que fazer, e que é óbvio, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas é óbvio que eu estou falando, mas é óbvio para você. Às vezes não é óbvio para o outro, primeira coisa, né? Então, falar demais e ouvir menos, porque quando a gente está na escuta, a gente tem mais condições de interpretar e de fazer as perguntas para conduzir a comunicação. Se a gente está só falando, a gente fala sobre a gente se torna interesseiro para o outro. Porque eu tô falando, eu sei, se eu corto uma pessoa, por exemplo, no meio de uma comunicação, eu estou dizendo que o que ela vai falar não tem importância, eu já sei o que eu vou falar é mais importante. Então, o falar demais impede você de escutar, que é assim, o princípio, assim, é a base, é a principal da comunicação, não é falar, é escutar. Interessante demais, interessante demais. Cris, nós Exatamente. Os estamos indo. líderes, e só completando isso, Tá. eles acham também que tem que falar da mesma forma com todo mundo. Mas são pessoas diferentes, que reagem de formas diferentes. Às vezes você tem que ter conversas individuais com as pessoas, né? Você tem que analisar o entendimento da informação, porque acha que é só passar a informação, mas não. E aí, o que que você compreendeu do que eu falei, né? Para realmente a gente estar alinhado no que a gente precisa fazer. Muito E bom. além de tudo, eles dão um pouco feedback. A pessoa precisa de um alinhamento, Sim. né? Você sabe que eu fiz uma palestra uma vez numa usina grande do Brasil, a usina de açúcar e álcool. E eu falei sobre pertencimento. Qual que é a linguagem, a comunicação da liderança para criar mais pertencimento, diminuir turnover nas empresas? E aí eu estudei profundamente sobre isso, né, sobre a neurociência do pertencimento. E o que que a gente chega à conclusão? Que o que que cria pertencimento? Primeiro, você comunicar um propósito e não uma ação. Você comunicar o porquê você vai fazer, o porquê a gente está aqui, por que a gente está nesse projeto, né? O propósito das coisas. Segundo, três coisas no comportamento que o líder pode fazer para ativar pertencimento nas pessoas. Pois, Olha Cris, vamos só. fazer o seguinte: nós vamos para Ah, o intervalo comercial e na volta eu queria que você trouxesse esses 3 pontos que o líder pode fazer para ativar o pertencimento nas pessoas, ok? Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta no programa Mercado e Desenvolvimento aqui na nossa querida TV Diário.